O artigo 3º do CDC faz uma ressalva. Ele diz que o serviço é uma atividade necessariamente remunerada. Ou seja, deve o consumidor pagar por isso. A atividade ela é onerosa e nunca um serviço gratuito. O serviço gratuito, ele não se enquadra no conceito de relação de consumo. Pelo menos não no conceito de relação de consumo que nós encontramos na literalidade da lei. Mas aí você pode estar se indagando, olha, professor, conheço diversos serviços gratuitos. Aí que está a questão. Eles não são gratuitos, eles têm uma aparência de gratuidade. Tomemos como exemplo os estacionamentos de algumas lojas, antigamente até os estacionamentos do shopping center, em que o shopping center não cobrava por esse estacionamento. O restaurante funciona assim, algumas lojas como uma forma de uma fidelização ou como uma vantagem para o consumidor, agiam dessa maneira. Mas a dúvida é, você não paga por esse serviço? Será que esse serviço não está sendo pago pelo consumidor? E a resposta é, não, o consumidor ele está pagando sim por esse serviço. E como ele está pagando sim, se ele não desembolsa nada? O ponto é este. O Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 2º do artigo 3º, em momento algum, ele disse a forma pela qual deve ser feita essa remuneração. Ele diz que a remuneração deve ser feita pelo consumidor, mas eu não sei dizer se essa remuneração ela é direta ou ela é indireta. Isso pode acontecer na prática. O exemplo do estacionamento. O consumidor vai remunerar por esse serviço, mas esse serviço está sendo remunerado de forma indireta por ele. Ou seja, quando o consumidor entra num shopping center, ainda que ele não compre absolutamente nada em nenhuma loja, mas pare para tomar um único café, aquele lojista, ao estabelecer o preço desse cafezinho, ele certamente embutiu um custo operacional do serviço, repassando ao consumidor. Mesmo de forma indireta, ele está pagando. Mesmo de forma não visível, ele está adimplindo esse serviço, o que permite, portanto, a caracterização da relação de consumo. A cada dia que passa, as relações se tornam mais complexas e é muito comum oferecer no mercado de consumo os serviços gratuitos, que na verdade não são gratuitos, mas são remunerados de uma forma indireta. Ah, a instalação é gratuita. Não, ela não é gratuita, ela veio embutida num preço de um outro bem, com certeza. Por esta razão, mesmo os serviços aparentemente gratuitos, que é o caso do estacionamento, se o consumidor sofreu algum dano, se o consumidor sofrer algum problema, ele pode utilizar o CDC como forma de proteção. É tão importante, é tão relevante essa caracterização, que durante um período, os serviços bancários ficaram sob júdice. Os bancos, e através da FEBRABAN, eles começaram a discutir se de fato os bancos deveriam ou não se sujeitar ao Código de Defesa, se é serviço enquadrado. Esse tema, obviamente, já foi superado, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. Muito bem. É bom também que vocês saibam que quando nós estamos falando sobre serviço, o Código de Defesa do Consumidor nos traz uma disciplina específica sobre os chamados serviços públicos. Mas serviço público não é uma temática relacionada ao direito administrativo? Sem dúvida nenhuma. Mas o serviço público, ele também pode ser visto como um serviço que faz parte de uma relação de consumo. E existem umas ressalvas muito importantes. O Código de Defesa do Consumidor, ele faz uma ressalva relacionada aos chamados serviços públicos essenciais. Quando ele trata dos serviços públicos essenciais, no artigo 22, ele estabelece que esses serviços públicos essenciais devem ser contínuos. Em tese, portanto, eu não posso jamais imaginar a interrupção
dos serviços públicos. O grande questão que pode surgir, e você já deve estar se perguntando, é: hoje não é possível, em razão da inadimplência, cortar o fornecimento de água, cortar o fornecimento de luz? Esse corte do abastecimento de água, do abastecimento de luz, não estaria violando o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 22? Muito bem. Esse tema já foi discutido de maneira intensa na jurisprudência. Muitos consumidores levaram a questão dizendo ou afirmando, em razão do artigo 22, eu jamais poderia fazer um corte de energia elétrica, um corte de água e, além de outros serviços, até o serviço de telefonia. O STJ decidiu no seguinte sentido, que se o consumidor está inadimplente, até para a estabilidade da concessão, eu posso cortar. Então, o corte, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, não viola essa disposição normativa do artigo 22. A interpretação que é dada nessa situação é a seguinte: o serviço público ele deve ser prestado de forma contínua, quando essencial, desde que o consumidor cumpra os seus deveres contratuais, desde que o consumidor pague corretamente o serviço. Portanto, se o serviço está sendo pago de maneira correta, o consumidor está adimplindo corretamente o contrato, o serviço público precisa ser prestado. Então, se você paga, e é muito comum com esses serviços de telefonia ou até mesmo internet, e nesse caso, o serviço é mal prestado, ele não é prestado de forma contínua, aí sim nós temos uma violação do artigo 22. Fora dessa situação, pelo menos de acordo com a orientação atual, o corte tem sido permitido de maneira reiterada. Muito bem. Finalmente, quando nós estamos falando tanto dos produtos como dos serviços, o CDC nos traz uma classificação. É uma classificação comum aos produtos e aos serviços. Sem dúvida nenhuma, uma classificação importante, porque é com base nessa classificação que nós temos o parâmetro da garantia legal. Como vocês sabem, todos os produtos e todos os serviços colocados em circulação, eles têm uma garantia que é exigida por lei, uma garantia de adequação. Todo produto, todo serviço no mercado de consumo deve ser adequado. Não pode, portanto, conter vícios. E o prazo da garantia desses produtos e desses serviços depende dessa classificação. Esta classificação nós encontramos no artigo 26 do CDC. O artigo 26 do CDC separa os produtos e os serviços em dois blocos. Quais são? Nós temos os produtos e os serviços duráveis e os produtos e serviços não duráveis. A pergunta qual é? O CDC define o que é esta durabilidade? Não, em momento algum a durabilidade é definida pelo CDC. Aliás, boa parte da doutrina, boa parte dos autores que estudam o direito do consumidor pecam nesse aspecto, não fazem uma definição, o que torna muitas vezes a situação emblemática. Produto e serviço durável é aquele que permite uma fruição, um uso longo. Mas quão longo? Nesse caso específico, depende muito do quê? Depende muito de uma interpretação casuística. Como a todo momento existem novos produtos, novos serviços, automaticamente a interpretação da durabilidade se torna, cada dia que passa, mais difícil. Porém, para que vocês saiam do programa de hoje com uma noção correta, uma noção precisa, até para estudar esse tema num futuro próximo, lembrem-se do seguinte: produto e serviço durável é aquele que pode ser utilizado por um longo período e que nós não verificamos um desgaste, ou seja, a sua essência é mantida mesmo após longos períodos de uso, mesmo após longo período de fruição. Diferentemente do que acontece com os produtos e os serviços não duráveis, que a fruição e uso é limitada num determinado aspecto temporal. Ou seja,
ele pode muitas vezes ser utilizado uma vez só.